como os projetos de instalações elétricas devem contemplar as prescrições de segurança para os trabalhadores. Levanta a mão aí quem sabe o que é SPDA. Então, iniciando aqui pelo item 10.3.1 da seção Segurança em Projetos, é obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertência com indicação de condição operativa. Então, as palavras-chave aqui são impedimento de reenergização, sinalização de advertência e condição operativa. Ou seja, impedimento de reenergização nada mais é do que os bloqueios que os dispositivos de proteção, ou seja, de seccionamento dos circuitos, devem ter. Como, por exemplo, essas duas figuras aqui ilustram essa situação. Nós temos dois dispositivos aqui de proteção, nos quais são utilizados cadeados para bloquear, ou seja, para impedir uma reenergização. O outro item a considerar é quanto à sinalização de advertência. Aqui, exemplificando, nós temos essa plaqueta com os dizeres perigo e não operar. Isso normalmente, obrigatoriamente, deve ser sinalizado no momento da realização de uma manutenção, ou seja, uma interferência nas instalações elétricas. E a condição operativa é a condição que indica que no cantinho pode ser através de botoeiras a condição desse circuito, se ele está ligado ou se ele está desligado. Existe um item que será comentado para a cor de cada sinalização dessa. Ligado existe uma cor e desligado existe outra cor. Quanto ao item 10.3.2, o projeto elétrico, na medida do possível, deve prever a instalação de dispositivos de seccionamento de ação simultânea, que permita a aplicação de impedimento de reenergização. Então, aqui nesse texto, a palavra-chave é dispositivo de seccionamento e ação simultânea, complementando o impedimento de reenergização desse circuito. Ou seja, os dispositivos de seccionamento que nós temos são as chaves seccionadoras, os disjuntores, os fusíveis. Podem haver associação entre esses dispositivos. Então, no projeto, aqui a figura exemplifica um projeto, esses dispositivos de seccionamento devem ter uma ação simultânea. Mas, Vitor, o que seria uma ação simultânea? Seria com apenas um contato, um único toque, esse dispositivo seja capaz de desligar as fases, os condutores do circuito, desenergizando por completo. Aqui nós temos um exemplo de alguns dos dispositivos que existem comercialmente. Aqui, por exemplo, nós temos aqui a chave seccionadora tripolar de média tensão, com ação simultânea nas 3 fases. Ou seja, aqui por trás, que a gente não consegue ver pela foto, aqui tem uma chavezinha que ele também realiza o impedimento de reenergização. Então aqui, no momento que é acionado essa chave seccionadora, essas lâminas aqui são fechadas, de modo que há uma ação simultânea, ou pode ser automatizada, pode ser manual ou automatizada, no qual ela fecha as 3 fases, interrompendo a energização do circuito. Já essa outra é um outro modelo, é uma chave seccionadora tripolar de baixa tensão, também com ação simultânea nas 3 fases. Aqui destacamos aqui, o impedimento, ou seja, o bloqueio para a reenergização, aqui através de um cadeado. E aqui, nessa chave, esse modelo ele possui um porta-fusível, fusíveis NH. E esse outro aqui é um disjuntor a vácuo tripolar de média tensão, também com ação simultânea nas 3 fases. Também aqui o destaque do bloqueio de impedimento, que é através de uma chave.
E no item 10.3.3, o projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro quanto ao dimensionamento, a localização de seus componentes e as influências externas quando da operação e da realização de serviços de construção e manutenção. Então, nesse texto, as palavras-chave são espaço seguro, ou seja, livre de contatos de possíveis interferências, como passagens de cargas, muitas pessoas nas proximidades, quanto ao dimensionamento e a localização de seus componentes, dimensionados e localizados adequadamente, de acordo com tipo de estabelecimento ou quais ramos de atividades ou cargas irão atender, respeitando aquela seleção de componentes e suas devidas localizações dentro das instalações elétricas. E quanto às influências externas, aqui a figura pode ilustrar que nós temos um interruptor com 3 seções e aqui nós temos uma tomada. Sabemos que esse tipo de componentes são de usos domésticos, mas e de uso interno. Entretanto, quando são utilizados em ambientes externos, esses dispositivos, esses componentes, eles estão susceptíveis às influências externas. Mas o que seriam as influências externas, Vitor? Por exemplo, temos radiação solar através dos raios UV, ou seja, ultravioletas, nós temos poeiras, nós temos água, essa água pode ser através de pingos, através de jatos d'água, chuvas, né? Um exemplo de águas. Então, colocando essas proteções aqui, por exemplo, no interruptor, e aqui na tomada, aqui tem uma tampinha, você pode baixar ela aqui, ó. Então, ela protege os polos aqui de contatos de influências externas. E aqui, quanto à questão um exemplo de espaço seguro, é a própria distribuição também dos quadros de distribuição quanto ao espaço de reserva. Aqui essa tabelinha 59 foi extraída da NBR 5410, no qual são, de acordo com uma quantidade de circuitos, nós temos uma condição de espaço. Então a gente poderia também aplicar um espaço seguro internamente dentro dos quadros. Gostou desse conteúdo? Para assistir essa aula completa, convido você a conhecer os nossos cursos clicando nos links aqui abaixo na descrição do vídeo. Abraço e até breve.